Ora, já cá estamos de regresso. Sim, senhora, e e com hoje, belíssimos convidados. com convidados, o Emílio já esteve connosco. Emílio Ortiz esteve cá do lançamento do seu primeiro livro. Bem-vindo, Emílio. E agora, outra vez, muito bem, recebemos o Emílio e também o Spock, que também já cá lindo, esteve. maravilhoso. Está muito a gusto aqui com É verdade. E o Pedro Paiva, quem foi pai. Um aplauso aos nossos convidados. Foi pai mais uma vez. Mais uma vez. Que é um super pai, não é? E que vai estar na Feira do Livro dia 10, não esquecer. Exatamente, dia O paizinho 10 vai à às Feira 11 do horas. Livro. Muito bem, a Vai. partir de agora Feira do traz o Livro. paizinho. Ora bem, Emílio, já é a segunda vez que falamos. A primeira foi do primeiro livro, que foi Através dos Meus Pequenos Olhos. Aqui voltamos a falar da relação homem-cão, mas de uma forma muito engraçada, porque o narrador também é o cão. El primer libro, A través de mis pequeños ojos, sí era un libro totalmente narrado por un solo perro. Sí. Ahora a vida con un cao mais feliz, são vários perros. Vários cães. Portanto, vamos só fazendo aqui uma pequena tradução para que não se perca. Ora, se o primeiro livro, que foi aquele que o Emílio veio cá apresentar, o narrador era apenas e só um cão bem especial para o Emílio, este aqui, o narrador, são vários cães. Sí, son varios perros que nos cuentan sus propias vivencias, sus aventuras con sus propios amos, y al mismo tiempo el libro hace un repaso a lo que ha supuesto a lo largo de la historia todo el proceso de domesticación y cómo ha evolucionado el perro desde su cerebro hasta su comportamiento e incluso su propia morfología, ¿no? Todo el cambio histórico que ha supuesto estos años que llevamos de convivencia con los perros. Livro que nos... Es un camino de ida y vuelta, ¿no? Nos han cambiado los perros a nosotros y nosotros hemos cambiado a los perros. No son los Portanto, é mismos que livro hace que nos unos años. ajuda a conhecer a história dos cães, não é? E a dos forma seus donos. como eles cresceram nas nossas vidas e nós também passamos a compreendê-los melhores. Emílio, não há dúvida nenhuma que os cães são inteligentes. Perdón, ¿los? Não há dúvida nenhuma, não te queda nenhuma dúvida, Ninguna duda. que os cães são inteligentes. Intuyentes que intuyen, sí, los perros tienen, los cães tienen una inteligencia emocional, me atrevería a decir, superior a la nuestra, porque ellos, claro, tienen una inteligencia instintiva, aquí el experto lo sabrá mejor que yo, mientras que nosotros tenemos una inteligencia que ha sido muy determinada por ideologías, por filosofías, por religiones, mientras que ellos tienen una inteligencia funcional, una inteligencia instintiva pura, ¿no? Y son muy instintivos, muy observadores. Ellos saben cuando alguien está triste, mientras que nosotros filtramos a las otras personas, los filtramos a través de nuestro pensamiento y a través de nuestra ideología. Ellos no, ellos un filtro puro. O Emílio defende, e eu também concordo, que a certo ponto os cães têm uma inteligência emocional muitas vezes superior aos humanos. Nós temos também vários tipos de inteligência. Falava-se daquela que nos é dada por ideologias, pela aprendizagem. No fundo, uma aprendizagem muito russoniana, onde o meio também influi na personalidade do homem. Os cães não, têm uma inteligência intuitiva e também têm esta inteligência emocional. São duas coisas completamente diferentes? São diferentes. Porquê? Porque nós temos a necessidade de catalogar. Ou seja, se tu te aproximas de alguém que está triste, o que é que tu fazes? Estás triste porquê? Então vais catalogar e vais dar inclusivamente importância à tristeza de outra pessoa consoante os teus valores ou consoante os teus ideais. Isto não se passa com o cão. É um preconceito. Ou seja, e daí o Emílio dizer que, portanto, é tudo muito instintivo e até podemos dizer puro. Porquê? Porque o cão, há emoção, não vai catalogar e para ele, se existe tristeza, então é a tristeza pura e a forma como ele pode interagir, pois depende de cão para cão, relação para relação, mas não está esta emoção catalogada, ou seja, é uma característica nossa de emoção, passa a algo sentimental e o cão não aborda as emoções desta forma, é muito mais puro, muito mais instintivo. Pedro, este livro, A Vida com o Cão é Mais Feliz, é um livro que naturalmente nos traz importantes informações sobre a relação
cão, homem, homem, cão, mas na tua condição de especialista, tal como referiu o Emílio, em que é que tu achas que este livro é importante? Porquê é que este livro é importante ser lido? Bom, o Emílio tem um registro, para mim, único, que é o facto de permanentemente tentar demonstrar a necessidade de nós nos colocarmos no papel do cão. Portanto, este é digamos que é um dos trabalhos que eu faço todos os dias, é trazer a consciencialização de que o cão na maior parte das vezes não aborda determinadas situações da mesma forma que nós. E esta necessidade de sensibilizar as pessoas, neste caso os leitores, e colocarem-se um bocadinho no papel do cão mediante determinados cenários que são retratados ao longo do livro, e desde a evolução do cão morfológica, desde a evolução do cão no estado social. Portanto, há inclusivamente um capítulo que fala nas manias, e normalmente nós abordamos sempre as manias dos cães. O meu cão tem a mania disto, o meu cão tem a mania daquilo. Então, e se nós fizermos aqui um volte-face, e será que o cão interpreta as nossas manias também? Portanto, este capítulo está verdadeiramente delicioso. E entre outros, portanto, e este registro que o Emílio tem de, ok, vamos pôr isto do lado de lá, vamos pôr o cão a contar a história, vamos pôr o cão a analisar os factos. O cão conta outra história. Mais pura. Exato. Leva-nos a pensar. Leva-nos verdadeiramente à essência das coisas. É importante referir que o Emílio nasceu com uma retinopatia pigmentada, ou seja, uma doença que lhe provocou cegueira a partir dos 25 anos. A pergunta para ti, Emílio, Sim. o facto de seres privado de um dos 5 sentidos, que é a visão, faz com que sintas mais esta inteligência emocional do cão? Perdón, Eu sei que a pergunta é difícil e agora não a sei traduzir em espanhol. O facto de não veres, de não teres visão, consegues sentir melhor o cão? Sí, al no ver siento mejor al perro. Sim. Bueno, Se o sentes mais. entre cualquier amante de los animales o de los perros se genera una simbiosis de ida y vuelta, como toda la simbiosis, naturalmente. Pero en nuestro caso tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, el temporal, que pasamos más tiempo que nadie con los perros. El segundo, el de la unidad, porque llegamos a ser una unidad funcional al estar todo el día juntos. Sí. Él, en cierto modo y a su manera, es consciente de que yo soy ciego, de que yo no veo, y entonces él esa falta de manera instintiva lo intuye, la interioriza y se comporta conmigo de otra manera. Entonces, claro, eso genera entre él y yo una relación muy especial, porque él se ve como obligado, entre comillas, se ve como si fueran mis ojos. Él es consciente de que son sus ojos, son los míos, y que en ese sentido lo necesito, al igual que él me necesita a mí para otras cosas. Digamos que es un pacto entre caballeros y muy bien asentado, muy fuerte, muy solvente y al mismo tiempo muy hermoso. E ele disfruta muito de ello e eu de ele também. Lá está, o Emílio falava nisto que tu também falavas, Pedro, que é o facto de o Spock perceber que o Emílio não vê e, para além de tudo, também o tempo todo que passam juntos, que é muito. Há aqui, de facto, uma percepção pura e genuína do cão que percebe que tem a responsabilidade de ser os olhos de quem não vê, e isto acaba por criar uma relação ainda mais profunda. Sim, efetivamente. Somatizando também foi isto que o Emílio disse. Sim, exato. Pela capacidade adaptativa que os cães têm, eles têm esta facilidade em nos darem aquilo que verdadeiramente nos faz falta. Porquê? Porque lá está, a pureza da interação que o cão tem com o ser humano dá ao cão estas qualidades quase únicas na relação. E claro que não nos podemos esquecer que isto obriga a que o cão seja um cão formado, mas no entanto, na sua essência, só é possível com um cão, não é? Por isso é que não temos, e aqui permitam-me, não temos gatos guias, nem por aí fora, temos cães guias, não é? Porque efetivamente esta espécie é única. Pedro, de facto aqui no livro o Emílio toca em vários pontos sensíveis do comportamento animal, do comportamento a que nós estamos sujeitos, nós, enquanto pessoas, e nas famílias onde há pessoas mais idosas, crianças, enfim. Uma das coisas que o Emílio fala é da agressividade canina.
Em que ponto é que é importante este capítulo aqui? Que ensinamentos nos traz o Emílio aqui relativamente à agressividade? A agressividade canina é aquele tema que ninguém quer falar, não é? Portanto, que existe, que é sensível e que se tenta contornar, digamos que até mascarando um bocadinho, às vezes, a ignorância dos donos ou dos tutores e em relação a esta temática. A forma como o Emílio aborda neste livro a agressividade canina faz-nos sentir que, na nossa essência como condição humana, por vezes temos determinadas atitudes ao longo da história muito mais graves do que a agressividade canina, e estávamos a falar inclusivamente da traição. O Emílio diz que um cão nunca trai, portanto, e na maior parte dos episódios ao longo da história humana, a traição está por detrás, episódios de verdadeira agressividade e que atualmente são banalizados na sociedade, mas até então nunca isso aconteceu. Portanto, e um cão, num episódio de agressividade, nunca é encarado, por exemplo, como uma traição. Digamos que é uma defesa em que o cão manifesta algum mal-estar, algum desagrado, alguma experiência negativa e que lá está, é o instinto animal e não catalogado como algo de perverso ou de sentimental, e é esta forma de ele demonstrar esta pureza do animal. Há sempre uma explicação para a agressividade do animal. Muitas vezes não há uma explicação para a agressividade humana, não é? É por aí, ou seja, este paralelismo que o Emílio faz entre a agressividade do cão e a agressividade humana demonstra-nos que realmente, embora seja um problema em que nós devemos trabalhar, pensar, ponderar, claro, sensibilizar, mas que se calhar não é tão grave como a dita agressividade humana. Este livro é um livro, de facto, muito interessante. O Emílio escreve muitíssimo bem, os cães do Emílio também. Portanto, escrevem muitíssimo bem. É interessante porque há sempre um ponto de vista de um cão, são vários cães a narrar, e há sempre um ponto de vista de determinado assunto dos cães. É um livro interessante, muito Emílio, interessante. é sempre um gosto ler os teus livros. Obrigado. Este é o segundo livro que o Emílio nos traz. Não há de ser o último. Com o cão é mais feliz. Já é uma tradição o Emílio vir aqui sempre que tem um livro, portanto esperamos uma próxima visita. He estado muy a gusto outra vez más e este livro é muito estoy encantado bonito de se estar ler. con vosotros aquí en Portugal. E o Spock está aí espetacular, habituadíssimo, está em casa. É verdade. Em casa, dorme profundamente. Este Nada livro é Emílio, mesmo uma gosto. leitura muito, muito, muito agradável, e quem ama os cães como nós amamos, quem ama os seus animais como nós amamos, não pode dispensar esta leitura. Deixa-me só fazer uma pergunta última aqui ao Pedro e ao Emílio também, se quiser responder. Quando se diz que, passado uns tempos, os donos e os cães ficam parecidos, até mesmo nas feições, quem é que aprende mais com quem? Pois, inevitavelmente é o cão que aprende mais do que o dono. Porquê? Porque esta capacidade adaptativa que ele tem de ir buscar rotinas, hábitos, de se adaptar consoante também aquilo que lhe convém, faz com que o cão tenha uma aprendizagem, na maior parte das vezes, muito superior do que aquela que o dono tem. Porque ele adapta-se na perfeição. Então eu sou parecida com qual das minhas cadelas? Não sei, até porque elas são muitas. Então eu agora fica este desafio para si. Eu quero saber com qual das minhas cadelas tem que levar um pouco mais com elas, que é para perceber qual é que se adaptou melhor. Qual é que se adaptou melhor. Isso era um bom jogo, de facto. Tem que trazer as três, pelo menos as três que estão mais consigo, não Mas é? eu sou mais parecida com a estrelinha. É? Sou a que não quer trela. Emílio, muito obrigada. Obrigado, Obrigado. Obrigado, muito Pedro. Um aplauso aos nossos convidados. Obrigado ao Spock. É mais feliz, sem dúvida nenhuma. Ora, vamos para intervalo, porque a seguir vamos fazer... Obrigado, Emílio. Vamos fazer a Tia Maia ainda mais feliz, porque está uma coisa assim. Não é o Spock. Vai leitão. Não é o Spock, é uma coisa assim, Diga, vai leitão. deitada em cima da mesa. Vai leitão. Vai ter que esperar para ver. E você também. Até já. Até já.